bom dia, boa tarde ou boa noite. Já virou nossa intro fixa, Já né? ficou, com certeza. Incrível. Estamos aqui em mais um episódio do curso de moda da Estácio. Hoje, eu sou o Rodrigo, né? E hoje o assunto me pega muito, é muito pessoal. Porque eu fiz teatro, é um passado meu que eu tenho muita saudade, fez eu ser a pessoa que eu sou hoje, essa pessoa mais extrovertida, assim. E hoje estou de novo com a Carol. De novo, né? Me A gente tá a semana acompanhando. toda junto, Pois grudada, nesse podcast lá maravilhoso. Meu nome é Carol, gente, tô aqui hoje em mais um podcast com um assunto que eu amo particularmente. Mas ainda não sei muito, mas isso a gente vai mudar hoje, né? Com a nossa convidada que eu amei conhecer, que eu tô amando essa experiência, que é a Ana, que ela é maravilhosa, nossa fada madrinha agora, eterna que ela é. E aí, queria que você se apresentasse um pouco pra gente. Ai, que legal. Bom dia, pessoal. É meu primeiro podcast, estou nervosa. Aquela. Eu sou a Ana Limati, eu sou figurinista, agora stylist e estilista também, mas a gente vai falar só da parte de figurinista mesmo, Não, que a gente vai fazer um legal. marketing pra sua marca também, que aqui a gente tá pra promover também, Gosto. Aqui a intenção é te jogar pra cima. Vamos Exatamente. combinar, a gente tá aqui porque a gente quer ser famosa, né? Exatamente, com certeza. O intuito também é esse. Claro. Vamos lá, Carol. Como é que funciona aqui, gente? Me explica como é que rola, porque eu sou de palco. Fala um pouco do seu trabalho, o que você faz, suas redes sociais. Ai, que divertido. Bom, então vamos começar pela parte de figurino mesmo, que eu acho que é o que a galera Sim. quer saber. Eu fiz indumentária na UFRJ entre 2013, eu acho. Foi isso? É isso? 2013 Agora é. a 2017. É porque, menina, eu sou do segundo período. E ainda teve uma zoação bizarra. Porque quando você entra no segundo período da faculdade, eles te zoam muito. Então eu apaguei esse período na minha mente. Eu formei em indumentária na UFRJ em 2017. A minha especialidade é figurino de época. Mas eu trabalhei com outros modelos de figurino, claro. Porque quando a gente entra pro mercado de trabalho, a gente experimenta de tudo um pouquinho. Então, fiz figurino performático, fiz figurino para palco infantil, fiz figurino para palco adulto. Cheguei a fazer alguns stylings para clipe, né? Porque o figurino, ele engloba ali não só o palco, mas o audiovisual. Engloba circo, dança, que são coisas que normalmente a gente esquece, né? E um que eu acho que é super bacana, que todo mundo esquece, é carnaval. E, gente, figurino de carnaval... É sensacional. É um ano inteiro, cheio de pluma, pedra. Mais ou menos, né? A cola incomoda. Assim, é legal trabalhar de máscara. É legal você estar ali protegidinho. Com certeza. Mas é incrível. O resultado final tem coisas que você nem imagina, porque a gente precisa criar efeito visual, certo? Então que você... Exatamente. Essa é a parte mais interessante, assim, pra mim. Que o que você tá vendo de perto aqui, como na moda, né? A gente faz a roupa pra gente, ou pra passarela e etc. Mas o figurino, ele precisa ser visto e identificado de longe. Então, que você vê de perto, você fala assim, gente, mas não tá too much, não tá grande, não tá demais. Você coloca no palco, coloca a luz certa, ou você coloca numa alegoria, ali no... Como é que é mesmo o nome? Eu não sou de carnaval. O carro alegórico, muito obrigada. Você vê aquilo dali de longe, você tá lá em cima na arquibancada, é aquele efeito que você precisa criar. A última pessoa da arquibancada tem que ver. A última pessoa da arquibancada tem que ver. Quando eu dava aula de teatro, eu falava pras minhas crianças. Fazia teatro também. A vovozinha tá lá na última cadeira, você tem que falar alto pra ela ouvir. Não, maravilhoso isso. Sim. É uma tática. Nossa, me dá desbloqueia umas lembranças minhas de teatro. Você fez teatro quando era criança? Mais ou menos. Eu sei que o assunto é você, mas só um pouquinho. Fala um pouquinho de mim. Claro! Eu era muito envergonhado quando era menorzinha. Aí minha mãe me botou no teatro quando eu tinha uns 10 anos. Aí eu fiquei dali até os 16 por aí. Melhor fase. Então me ajudou muito a falar. Ainda eu falo um pouquinho embolado, mas me ajudou muito a falar, a ser mais extrovertido, a conseguir me comunicar. Aí muito pessoal falar sobre teatro pra mim. O teatro é importante nesse quesito, agora falando como uma professora, né, de teatro. Não quer dizer que você vai deixar de ser tímido. Não. Mas é incrível como a técnica teatral te auxilia com oratória, com isso aqui. Se você não tivesse feito teatro, se você ainda continuasse introvertido e não tivesse tido uma prática teatral, talvez você não fosse a pessoa sentada nessa cadeira. Com certeza. Porque agora você entende que vou aqui assumir o personagem Rodrigo, apresentador deste podcast, pronto, tudo certo, nada vai me parar. É isso. Incrível. Então, vamos começar com as perguntas. Vamos. Que vão ser muito interessantes. A gente já praticou um pouco antes, né? Maravilhoso.
o que é ser figurinista, assim, na base da Nu e cru. significar? Nu e cru. Isso. A missão, falando assim, vamos falar a missão. A missão do figurinista é transpor a personalidade, a época e o momento em que aquele personagem está. Esses são os 3 critérios base para qualquer figurinista iniciar o seu figurino, que é a partir dali que você vai começar a sua pesquisa. Inicialmente, agora voltando a falar da minha universidade, o curso se chamava Indumentária, porque o indumentarista, ele é o historiador da roupa. Então ele aprende e entende como o vestuário era construído em todas as épocas. A gente sabe como as roupas gregas eram presas, por exemplo, elas não possuíam costura. Elas eram todas presas com broches, com alfinetes, com fios de madeira, lasca de madeira. Quando eles lascavam alguma coisa, pegava a lasca de madeira, fiava a seda ou algodão, colocava, prendia, e é essa forma que a gente conhece através das esculturas, das pinturas que ficaram. Então, quando a gente transpõe o indumentarista para o figurinista, o figurinista ele pega esses pedaços da história, né, esses lapsos históricos, e ele vai adaptar aquilo dali para ele ficar o máximo do próximo historicamente, mas também trazendo a questão do lúdico, né? Porque quando a gente entra dentro do teatro, a gente quer ver a linha tênue do que é a realidade e do que é o fantástico, do que é o mágico, mesmo que seja uma peça que não é fantástica, né? Pode ser um espetáculo adulto que conte do cotidiano. Então, a gente pode dizer, resumindo, agora que a gente já explicou um pouquinho, que o figurinista, ele é a pessoa que adapta a nossa realidade para a cena. Seja ela palco, seja ela audiovisual, seja o picadeiro de circo, seja o palco ali onde a bailarina vai estar apresentando seu solo. Maravilhoso. Então, E o que é assinar um figurino? Bom, assinar um figurino, vamos lá, como é que eu posso explicar isso? Assinar um figurino quer dizer que você vai contar a história daquele personagem através do vestuário. Então, o que a gente faz? Na moda, normalmente, vocês... Me corrijam se eu estiver errado, obviamente. Vocês pegam um conceito e, a partir daquele conceito, vocês vão construir a tabela de cor, a paleta de cor, né? Vão escolher os materiais, Exatamente. vão construir o design e, né, vão modelar, costurar e etc. Colocar na modelo. O nosso conceito é a personalidade do personagem. Quando a gente pega o texto, vou falar propriamente de teatro, porque foi onde eu iniciei a minha carreira e foi onde eu trabalhei durante muito mais tempo. A gente pega o texto teatral, a gente vai ler ali analisando a forma como aquele personagem se comporta. E aí a gente entra no quesito psicologia das cores. Que cores que eu vou utilizar para vestir esse personagem? Se ele é mais alegre, vamos tentar colocar aqui umas cores mais abertas, uns tons mais alegres. Dependendo da época, esses tons vão ficar mais sóbrios. Por exemplo, eu fiz O Doente Imaginário, que é um espetáculo de época, se passa século XVI, se não me engano. Mas eu assinava os meus figurinos. Até 2017 eu assinei com a minha mestra, Mariana Burgo, que ela também é uma figurinista maravilhosa. Eu queria falar dela aqui só pra ficar registrada. Inclusive, pesquisem Mariana Burgo, ela é perfeita. É um figurino do século XVI, se não me engano. Então, os tons, eles não eram muito abertos, né? Porque o tingimento dos tecidos era feito de forma natural. Então, ficava a tonalidade mais escura, mas ainda assim a gente precisava colocar certa alegria na personagem principal e no seu namorate. Era como se fosse uma comédia dell'arte. E a vilã, ela tinha que usar vermelho, porque ela era uma duquesa, e a realeza utilizava de tons mais escuros, né? Entre azul royal, vermelho, vinho. Então, a gente trouxe um pouquinho dessa parte histórica pro palco. Explicou muito bem o que é assinar um figurino, né? Sim. É isso, voltando, obrigada. Me deu o fio de volta, vamos lá. Aí, a personalidade do personagem é o nosso conceito, a gente transpõe através das cores. Os formatos também entram nesse quesito. Você vai analisar ali se é uma pessoa mais introvertida, você não vai fazer formatos muito espalhafatosos para aquela pessoa. Talvez você faça um figurino mais slim, mas que ainda dê movimento. Afinal, a gente está falando de uma coisa que não é a realidade. São atores vestindo.
Então, a gente precisa pensar, além do conceito, que é muito legal, além dos formatos que são interessantíssimos, precisamos pensar mobilidade. Por quê? Tudo no teatro é grande. O movimento precisa ser visto. Você está num teatro menor, você consegue ali, né, fazer movimentos médios. Mas se você está num teatro enorme, como o Teatro Riachuelo, que tem aqui no Rio de Janeiro, você tem que fazer movimentos grandes. Você não vai levantar a mão assim, você vai levantar a mão aqui em cima. Sim. Então, para você levantar a mão aqui em cima, o seu figurino ele tem que te dar mobilidade, né? A sua cava tem que ser confortável. E... Bate no microfone. E... o seu figurino também precisa ser ajustável. A maioria das produções tem 2 elencos ou 3, então você precisa que aquele figurino, se a produção não tiver ali orçamento para fazer figurino para todos, de cada figurino eles precisam ser ajustáveis, seja com um enlaçamento atrás, seja um zíper que se abre e a roupa expande, sejam botões que você abra e a roupa expande. Pra fazer várias técnicas interessantíssimas. Depois eu te passo segredos. Eu preciso disso. Não, e dá pra ser adaptado, tipo, no nosso dia a dia também. Exatamente. Pra ser adaptado no nosso dia a dia. Incrível. Depois te falo da minha marca, porque como eu não sou estilista, quando eu vim abrir a minha marca, agora eu trouxe muita técnica que eu utilizo pra fazer figurino, pra usar no dia a dia. Isso é muito legal, de verdade, assim. Acho que Acaba basicamente sendo inclusivo, né? demais. Gente, não tem nada melhor do que você pensar assim, eu visto P, mas essa roupa aqui eu posso emprestar pra minha irmã porque ela veste M. Ou eu posso fazer composições com o meu look e a roupa não vai ficar apertada. Como, por exemplo, um corset. Meu corset é enlaçadinho, tem barbatana, bem princesa. E ele cabe em mim, cabe até na minha mãe. Não, maravilhoso. Acredito que isso seja assinar um figurino na forma mais abrangente. E em relação ao mercado de trabalho, como foi sua ingressão nessa carreira? Então, eu sou atriz de teatro. Normalmente quando você tem uma experiência teatral, eu descobri a minha carreira através... No meu curso de teatro, né? Eu comecei fazendo teatro escola quando eu tinha 10 anos ou 11. E ali eu já desenhava, o meu diretor, ele via e ele falava assim, o que você quer ser quando crescer? E eu falava que queria ser o quê? Estilista, claro. Gente, sempre, ó. Você entra na faculdade com esse pensamento sempre. E ele virou pra mim e falou assim, não, você vai ser indumentarista, porque até então o nome da universidade, da faculdade do curso, né, não era figurinos. E esse meu professor, ele me treinou basicamente pra entrar nesse curso, dos meus 12 anos até os meus 16 anos, que foi quando eu fiz o meu THE pra ingressar à universidade. E a partir dali foi assim, o boom pra mim. E quando eu entrei na faculdade, fiz o primeiro período. No segundo período, esse meu diretor entrou em contato comigo e ele falou assim, estou fazendo um espetáculo enorme, eu preciso de uma figurinista. E eu falei, Léo, eu não sei costurar. Eu posso desenhar para você, escolher os tecidos, porque eu tinha passado por um técnico de moda, eu fiz 6 meses de técnico. Inclusive, nesse técnico, era uma professora de figurino e ela falou, o que você tá fazendo aqui? Seu croquis é de figurino, seu estilo é de figurino, você... Não, vai pra lá. Você fez o THE? Fiz, tô na lista de espera. Pronto, você tem que ir. Larguei, minhas amigas fizeram um escândalo. Você não vai se formar com a gente, era só 1 ano e meio de técnico. Eu podia ter feito, mas eu não queria perder tempo, não. Fui pra faculdade. E eis que Léo me chama no segundo período. E no meu segundo período que eu conheci a Mariana Burgo, que foi a minha mestra, ela que me ensinou a costurar. Gente, olha, vamos abrir aqui. Ela me ensinou a costurar em 1 mês. Eu sabia modelagem básica, então isso já auxiliou. Mas assim, sentar na máquina... pisar, nunca que eu tinha feito isso na minha vida, gente, foi absurdo. E assim, eu pisei a primeira vez, ela me deu um papel com exercício. Sim. E aí, Famosinho papel, famosinho. Com pontinhos, e eu, que danada isso de pontinho. Aí coloquei na máquina, gente, que eu pisei, olha, a linha era assim, ó. Eu consegui. Vai embora, né? Ai, gente. A primeira vez o papel vai embora, né? O papel vai embora, fica todo rasgado, a gente fica, meu Deus, será que a gente vai aprender um dia? Não, e é uma vergonha, né? O que eu estou fazendo Vocês aqui? fazem na máquina industrial? A gente, É na reta. a gente então começa, graças a Deus. na verdade, aqui na faculdade, a gente começa na caseirinha. Caseira.
na caseira, na Graças a doméstica. Deus, Aí assim. depois a gente dá uma aprendida na máquina industrial. Mas assim, eu por Eu já ia exemplo, tô ficar no sexto morrendo período, de ainda sou vergonha. insegura com o Não, industrial. não fica não, é mó Real. delícia. Eu tô Depois você doido pega a pra prática, começar a a indústria é pegar. perfeita. Gente, vocês não vão querer outra coisa na vida. Eu choro, porque eu não trabalho com industriais, eu tenho só caseiros na minha casa. A minha Ultralock é a caseira e eu tenho uma reta caseira com zigue-zague porque eu prefiro pra costurar. Sim. Por causa da técnica que eu utilizo, não tem necessidade Sim, de é. ser uma industrial. Mas que é uma delícia depois que você Não, imagina. pega. Ai, É, mas Deve ser uma gente, delícia nossa, de perfeito. verdade. E aí, não, eu perguntei, porque eu já ia ficar com vergonha de dizer que eu errei o Não. ponto numa caseira de antiga ainda. Eu Ih, fiz a. Olha, a gente entortei faz esse tempo ali. todo aqui na Se faculdade. soubesse Se soubesse. quanta agulha já foram quebradas. Aham, quantas agulhas já foi quebrando naquele centro de moda, Oh, olha. meu Deus do céu. Verdade. Gente, então, Mariana, eu vim descobrir que enquanto eu estava ingressando o curso, ela já estava se formando. Ela era minha veterana e eu não sabia. Ela se formou exatamente no mesmo curso que eu. E ela assinava sozinha até então. Mas ela olhou pra mim e falou assim: ah, por que não? Vou treinar você e você trabalha comigo. Gente, foram assim, os melhores anos da minha carreira. Enquanto eu assinei com ela, foi maravilhoso. Porque a gente normalmente tem aquilo, eu vou ser famoso com o meu nome, E eu tinha esse pensamento, eu sou leonina, tá, gente? Ah, explicou muita coisa. Só que eu nunca imaginei que seria tão mais divertido Aham. ser famosa, porque o meio teatral, ele é pequeno, nichado, e aqui no Rio de Janeiro quase todo mundo se conhece. É impossível você não conhecer as pessoas da sua área, assim. Foi muito mais divertido ser conhecida como a Ana, que era a assistente da Mariana. Ai, maravilhoso. Ou a Mariana, que era a dupla da Ana. Ou a Mariana e a Ana. Era sensacional pra mim. Mariana. Meu Deus do céu, sempre fazendo essa anedotinha. E aí, ali em final de 2013, que nós estreamos com o Rei Leão, foi isso. Ai, Foi, e nós nos Maravilhosa. esvaziamos no da Broadway. Meu A filme gente favorito. queria muito trazer aquele conceito africano pra cá. Uhum. A gente só não conseguiu trazer, obviamente, as máscaras que sim. são robotizadas. Gente, tem um controle na mão do Disney, né? ator. É perfeito, é perfeito, é perfeito. E nossa, em cena, só lembrei de Rei Leão, são aspas. O dispositivo fica na mão do ator. E aí a máscara ela fica aqui pra cima, né? E quando eles fazem alguma cena de ação ou algo que precisa ser imponente, né? Principalmente aquele primeiro momento em que o Scar desafia o Mufasa, Sim. que ele não foi pro aniversário da criança, pro nascimento do Simba. Uhum. Eles vêm pra frente, é um movimento que eles fazem de cabeça e a máscara desce. A sensação é incrível, é como se a alma do leão estivesse Uhum. saindo ali do ator, sabe? Isso é perfeito. E a gente queria muito trazer isso para um teatro infantil, que ia participar de um festival. Coisa boba. Mas foram 73 figurinos. Meu Deus. Porque o elenco era enorme. A gente queria fazer igual a Broadway. Vamos lá, galera. Tinha um elenco principal, tinha um balé e tinha uma galera que entrava com alguns instrumentos. Então era, assim, gente abessa, vários departamentos. Então nós fizemos algumas pesquisas, nos inspiramos em mais ou menos 4 ou 5 tribos africanas. E cada núcleo tinha ali uma expressão. Foi lindo demais. Imagina. E dali em diante a gente continuou fazendo figurinos juntas para essa companhia. Eu conheci outros produtores e em 2017 eu assinei minha primeira peça sem a Mari, que foi o espetáculo 3. É um espetáculo adulto, só que ele tinha ali uma faceta meio lúdica. Sim. E o figurino da personagem principal, ela era uma mulher que se transformava, assim, você conhecia ela como uma mulher muito doce, ela terminava como uma mulher horrível, ela era psicopata, a personagem. E o figurino dela se transformava. Ele tinha vários zíperes e conforme ela ia abrindo os zíperes da saia e da blusa, iam saindo tecidos vermelhos. O figurino dela era preto e branco, bem recatada. Sim. E ele ia se abrindo e iam aparecendo tecidos vermelhos, Nossa, essa retalhos transformação no palco deve vermelhos. ter sido incrível.
incrível. É bem emocionante, principalmente quando ela começa a se transformar e os outros personagens não compreendem por que ela tá agindo daquela maneira. Então, fica ali bem explícito de que existe algo dentro dela que a gente não conhecia. Isso também é legal de ressaltar. Às vezes a gente coloca no figurino algo que tá implícito no personagem. Você nem imagina que existe nele. Mas aquele detalhe chega no final, o espectador fica, uau, por isso que tem essa cor, por isso que tem esse detalhe, por As isso pessoas que se veste conseguem assim. interpretar sem a pessoa precisar falar. Isso é muito Sim. incrível, assim. E vamos combinar que, assim, tem um conceito que ele é muito geral, tanto pro estilista quanto pro figurinista. A nossa comunicação não verbal é a nossa vestimenta. A gente Exatamente. consegue identificar quem nós somos, como nós somos, pra onde nós queremos ir através da nossa roupa. E, assim, isso funciona pra qualquer coisa, literalmente. Eu consegui identificar um pouco da personalidade de Rodrigo através do vestimento dele, um pouco da sua, um pouco da nossa amiga que está ali por trás das câmeras. Então, a nossa comunicação no nosso mundo real, ela existe dessa maneira e não é nem um pouco diferente no figurino. Com certeza. E aí, em 2017 tivemos 3. Em 2018 eu voltei aos palcos, porque esqueci de falar que nesse período aí de 2013 a 2017 que eu estava fazendo figurinos com a Mari, eu também atuava em alguns espetáculos. Então, teve esse momento ali da Ana percebendo se queria ser realmente figurinista, se queria continuar sendo atriz. Sim. Dei aula de teatro durante esse período também. Foi aquele meu momento de descoberta do que eu queria fazer dentro do teatro, porque são muitas coisas que tem pra fazer dentro. As equipes são muito grandes, é interessante que cada um consiga desempenhar. Obviamente que não é assim, tá, gente? Segredo. Quando a gente começa, às vezes você... Você estava fazendo os espetáculos dentro de 2013. Isso. E aí, em 2018, eu voltei a trabalhar com a Mari. E atuei nesse musical. Gente, quem me vê assim, toda princesa, não imagina que eu já fui uma bruxa horrível. Ai, gente. Ela era péssima, malvada, incrível e uma diva. Ela tinha uma melhores. tame. As vilãs melhores. Nossa! Eu vou te mostrar depois o figurino. Mostra, por favor. E eu acenei esse figurino com a Mari, foi assim, perfeito. A Mari que criou os figurinos, né? Ela só falou assim, Ana, preciso de você, vem. E eu falei, vou. Claro que vou. Claro. E nós fizemos o figurino desse espetáculo, A Joia do Palácio. É um espetáculo autoral do diretor Kevin Couto, inclusive. E foi, assim, muito mágico. Foi uma experiência de palco sensacional. E os figurinos eram, assim, a cereja do bolo. Mas não era uma cerejinha, gente. Vocês não estão entendendo. Era a cereja. O figurino, ele passeava ali entre o Renascimento até uma extensãozinha do Barroco. Então tinha dourado, tinha bordado. O corset era real. As anáguas. Nós fizemos 3 anáguas. Nós fizemos aquela que... estilo Maria Antonieta, né? Que ela é lateral, que é só a almofada aqui. Anquinhas, né? Isso. Pra personagem da Mari, porque, né, vamos pontuar aqui que Mari também atuou nesse espetáculo. A gente não só fez figurino. Multifunções, essas pessoas que a gente tá recebendo. E era um hoje, né? musical, gente. Nós ensaiamos esse espetáculo por 1 ano. A Mari não cantava até então. E ela, olha, ela cantou, gente. Foi assim. Legal. E eu tinha uma anágua mais sequinha, né? A bruxa não tinha Sim. necessidade. E a rainha tinha a anágua. Aquela A enorme rainha. mesmo, que E a tinha que gente passar conseguiu... naquelas portas, assim, grandes. Passar de lado. Exatamente. Passar de lado na porta. E a gente ficou em cartaz em 3 teatros aqui do Rio. E foi, assim, uma experiência sensacional. Foram 4 meses de temporada. Foi uma temporada gigantesca. E dali eu parei de fazer figurino depois desse espetáculo. Porque nesse momento eu tava fazendo a peça. Eu tava finalizando alguns trabalhos que eu tava realizando em paralelo. Eu tava dando aula. E eu tava pensando o que eu ia fazer da minha vida. Porque eu falei assim, gente, eu já me formei. Tá sendo muito bacana fazer figurino. Eu conseguia ganhar o meu dinheiro. Morava com a minha mãe, auxiliava em casa e tudo mais. Mas ainda não era aquilo. Uhum. E aí, a Mari, ela tinha um ateliê de moda festa que a gente fazia como um hobby, juro. Nós éramos figurinistas, a meta era ser figurinista, mas a gente tinha um ateliê de moda ali pra gente ter a nossa renda, Sim. né? E aí, ela começou a levar como uma empresa mesmo, que foi a Maybe Atelier. E eu trabalhei com ela nesse momento, mas ela virou pra mim um dia e ela falou assim, Aninha, eu preciso que você entenda o que você quer fazer, porque você precisa voar.
eu não vou ficar chateada se você sair do meu ninho, se você encontrar o seu próprio plano de voo e sair, vai. E aí eu parei de trabalhar com a Mari em 2018 e comecei ali a pensar o que exatamente eu ia fazer. Continuei também com o segmento de moda festa, que foi muito legal. Mas aí eu já estava junto do meu atual marido. Nós estamos juntos desde 2015. Nós conhecemos no teatro. Meu marido também meu marido é diretor e ator. Ele se formou em direção teatral, que é também ali paralela na UFRJ. E eu tava ali com ele, só que ele já trabalhava num outro segmento de teatro que eu só entrei de 2018, que eu fiquei ali em 2018 a 2020, até o iniciozinho da pandemia, que é o segmento de performance, que é uma coisa que quase ninguém assim lembra muito e que faz parte, é uma vertente teatral, mas é algo que não é muito comum, pelo menos não aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo, assim, performance tem um dia em São Paulo, é porque agora eu não vou me recordar exatamente porque eu nunca me apresentei, mas é uma noite artística que se passa na Paulista. Depois a gente pesquisa direitinho, a gente comunica às pessoas o que é, caso alguém se interesse. E nesse dia, na Paulista inteira, na extensão dela toda, tem várias performances. E são artistas dos mais variados tipos e estilos. Mas é estilo teatro de rua? É estilo teatro de Ai, que rua, tudo. é exatamente. Meu professor é de teatro de rua. É sensacional. É bem inspirado no que é a comédia dell'arte, né? Que foi onde nasceu esse estilo teatral. E nós entramos para uma companhia chamada Tricrearte. E aí eu comecei a atuar em performances também com meu marido. E a Bruna, que é a nossa diretora, ela me pediu para começar a fazer alguns figurinos. E aí o meu primeiro figurino de performance foi para um cordel. E é super interessante porque eu precisava trazer a coisa, né, do que é o cordel, do que é a roupa dos cangaceiros, do interior do Nordeste e tudo mais. Mas a performance era uma performance literária. Eu falei assim, beleza, legal, ele tem que ser um cangaceiro, mas ele não é um cangaceiro qualquer. Então eu desenhei à mão, estampei figuras de cordel nas calças e escrevi versinhos de cordel nas camisas. E pendurei fitas coloridas e chapéu de couro. Que aí as pessoas conseguiam identificar que, é um cangaceiro muito legal, é um mapa. Sim, só que não trazia aquela coisa ruim, né, talvez, aquele cangaço, aquela coisa... Não é triste que eu vou dizer, aquela coisa pesada que a gente pensa logo quando a gente... Em Nordeste, em pobreza, em coisas ruins, né? Eu acho bem legal você trazer isso pra uma coisa mais... Eles conseguiam identificar, as pessoas conseguiam identificar que aquele personagem ia te parar ali pra te contar alguma história. Exatamente. Então ficava bem... Agora não tinha mais nada de implícito. Ficou muito explícito na roupa que aquele personagem ali ia te contar uma história de cordel. E até 2020 era isso que eu fazia. Fazia os meus vestidos de festa, os figurinos pra Tricrearte. E aí veio a pandemia. E eu posso ser muito sincera agora. Pode, com certeza, a gente tá aqui pra isso. Gente, eu e meu marido ficamos 4 meses jogando The Sims. Porque fechou tudo no dia 17 de março. Telefonaram pra gente, cancelaram todos os nossos eventos. Tudo que a gente tinha pra fazer. Foi assim, muito bizarro. Sim. Porque é aí que a gente precisa pensar. É aí que entra uma coisa que a gente quase nunca pensa. Às vezes até passa pela nossa cabeça, mas a gente não pensa. O que eu vou fazer se o mundo entrar em colapso? Porque isso pode acontecer, gente. É instabilidade total. Eu olhei pro meu marido olhou pra mim e ele falou assim, cara, não tem teatro aberto. A gente não pode sair. Tem uma doença aqui. Ninguém sabe de onde vem, que tá acometendo. E aí o que a gente vai fazer? E alguns colegas de profissão começaram a produzir peças online. Foi aí que a gente começou a tentar fomentar a cultura pelos meios que a gente tinha disponível. E no nosso caso, o que a gente ia fazer em termos de trabalho, né? E em junho eu abri a minha marca, porque uma amiga minha desabafou comigo e falou assim, amiga, eu não tenho um pijama bonito de princesa pra trabalhar no home office. Tudo pra mim, gente. E aí, foi nesse momento que eu falei assim, no teatro eu era a fada madrinha, porque como eu vestia muitas roupas assim de época, ou fazia roupa de princesa, poxa, quem faz a roupa da princesa, quem é que faz? E eu fiquei de fada madrinha. E aí eu virei pro meu marido e falei, eu não sou a fada madrinha, eu vou ser a fada madrinha das mulheres do mundo real também.
Criei uma coleção de 4 figurinos e lancei um site. E falei, vou abrir 20 vagas de encomenda e vamos ver no que vai dar. E abriu, nasceu a Alimates, o segmento de moda. A Alimates era só um ateliê de figurino. E agora, além de um ateliê de figurino, pretendo, não sei o que pode acontecer, né, no futuro. Vai que se precisarem de uma figurinista, aqui estamos. Mas tem agora o site, a marca de moda, que tem um pouquinho desse lúdico do que é a princesa, só que pro mundo real. Que é muito lindo, gente. Vocês têm que dar uma pesquisada, depois a gente vai dar uma divulgada pra vocês verem, que é a coisa mais linda do mundo. E aí, eis que agora, em novembro de 2020, aconteceu uma coisa que eu nem esperava. Eu conheci um cinegrafista por causa de um trabalho foi uma orientação de figurino que eu dei para um colega de trabalho, para um amigo meu, o produtor Brian Monteiro. E ele me pediu ali uma orientação para um figurino de uma websérie infantil. E foi um dia, eu fui um dia pro set e o outro dia eu dei os direcionamentos por vídeo chamada. Foi algo assim muito rápido e eu conheci esse cinegrafista, que é o Daniel Marques. E aí ficamos amigos e tudo mais. Apresentei o Nathan, que é o meu marido, porque ele é músico. E aí, né, a gente faz. No meio artístico a gente tem que fazer a ligação. Exatamente. E aí, Dani me ligou em novembro. Foi novembro? Não, novembro foi o lançamento do clipe. Foi em outubro. Ele me ligou em outubro e ele falou assim: Ana, você já fez figurino pra clipe? E eu falei: não, eu sou figurinista de teatro, pra palco. Minha especialidade é toda palco. Na técnica eu até sei fazer, agora na prática eu nunca fiz. E aí a gente precisa de uma figurinista. E vai ter que ser você. Olha, legal. Muito bacana. Vai, né? Só que aí a coisa não foi bem assim. Cheguei no estúdio do produtor e ele falou: nós precisamos de uma diretora de arte. Eu falei: legal. sei na prática. Sei na técnica, mas não sei na prática. E aí é aqui que a gente volta pro que eu tinha falado pra vocês inicialmente. No teatro é interessante que você saiba um pouco da função dos seus outros colegas dos bastidores, porque qualquer coisa você tá ali, você sabe como agir. Tem alguma coisa pendurada ali no teto, não tem o contra-regra ali pra poder soltar, você tem que saber ali os mecanismos do palco. E no audiovisual não é diferente. E a função do diretor de arte ali dentro é basicamente como se ele fosse o diretor, ele é o diretor no caso, mas ele é o diretor do setor artístico. E ali eu tinha uma ideia, liguei pra uma amiga minha cenógrafa, que ela sempre tá ali comigo, se eu sou figurinista, Fernanda Correia é cenógrafa. E eu liguei: Fê, socorro, me chamaram pra ser diretora de arte, não sei ser diretora de arte, me direciona. Me dá um norte. Ela foi minha assistente. E aí nós fizemos o clipe da cantora Blue. Foi em novembro que lançou. E, gente, eu nunca tinha forrado um quarto na minha vida. Eu forrei um quarto. Que experiência, e eu montei o figurino. A stylist foi a Letícia Martins. Ela é blogueira também. Vice o blog, adoro. E ela era stylist e eu falei: Leti, vamos planejar aqui o figurino, mas tem por favor, deixa eu fazer só pra... Né, saudade de fazer um figurino, vamos aqui tentar. E eu fiz um figurino pra Blue. Tem um clipe, o último figurino que ela usa no clipe é um figurino de fogo, né? É um corset jeans com estampa de labaredas, um short e uma manga toda presa no corpo dela com corrente. Eu fiz com uma calça jeans que custou 50 centavos, porque a verba de figurino já tinha acabado e a gente tinha que ter um figurino chave pro clipe. Peguei uma calça, virei pra Blue, falei assim: olha, você me permite criar o seu figurino com uma calça jeans? A ela: impossível. Falei: não é impossível não, minha filha, me dá aqui. A gente vai dar um jeito, é agora. Depois eu mostro pra vocês, eu sou apaixonada nesse figurino. E aí, chegamos agora aos meus dias de agora. Cá está a Ana Alimates com a figurinista adormecida, né, de leve. Agora, de vez em quando, a gente faz aí um styling ou outro no audiovisual. Teve o clipe de Carol e Vitória, que lançou agora, quando foi agosto, Voa Comigo, o nome do clipe. Ele é um curta, tem 15 minutos, e aí eu fiz o figurino desse também, né, graças a Deus que eu falei pro o nosso diretor, né, que foi o diretor da Blue, que eu sou da equipe dele agora, Jesus Mendes. Eu virei pra ele e falei assim: amigo, eu sou figurinista, não me bota de diretora de arte de novo, não, pelo amor de Deus. Gente, o diretor de arte, ele tem que estar ligado em tudo. Ele tem que estar ligado no cenário, nas cores que a equipe de iluminação e fotografia vai utilizar.
no figurino, na maquiagem, é muita coisa. Gente, eu nunca liguei pra tantos locais pra alugar móveis. Eu precisava de abajus. Exatamente. Onde eu vou tirar isso, pelo amor de Deus? Alugando, tem... Menina, o centro da cidade. Ele esconde segredos que a gente nem imagina. Nem imagina. O tanto de depósito, de acervo, de coisa que tem pra você alugar coisas, pra você comprar coisas. E assim, a gente que gosta de uma antiguidade, a gente fica muito feliz, sim. né? É aquele coração enlouquecidinho, assim, Poxa, mas eu vou te sabe? falar, não sei se vocês sabem, tem a feira Saudade da da... época que eu não vivi. Né? Ainda não me vi. Tem uma feira aos sábados, que é a feira de antiguidade da Praça 15. Eu já fui. O que é a feira de antiguidade Não, da Praça maravilhosa. 15? Perto dos acervos. São prédios. Aqueles prédios, tem muito prédio antigo ali no centro da cidade que é acervo. E você não imagina que quando Que você é. entra lá, você vê figurino, vê roupa de cama, vê umas coisas que você não imagina. Pra poder alugar, pra você poder compor, né, ali a direção de arte do clipe. Virei pra Jesus e falei assim, eu sou figurinista, deixa eu com as minhas roupas. Tá tudo certo. Eu tô tão aceito ser confortável aqui, dirigida. poxa. E aí, agora, na nova formação da equipe, nós temos a Clara Moll, que é uma diretora de arte fantástica e eu adoro. Só trabalhei com ela uma vez. A gente ficou juntas, nós ficamos juntas durante uma semana por causa da gravação de Voa Comigo. Fomos isolados na fazenda, gente, foi igual um reality show. Tem umas coisas que a gente passa na nossa profissão que a gente nunca imagina que ia passar. Não, você tá na hora, você fica, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Falou de vários assuntos muito interessantes, várias experiências que a gente amou saber, assim, com certeza. E aí, a próxima é... Como você pode contar mais um pouquinho sobre o processo de pesquisa de uma obra, de um figurino, Sim. em específico, né? De uma... Então, por exemplo, quando o texto não é autoral, quando ele já é um texto existente, a gente leva em consideração a época em que se passa a história. Porém, quem manda na produção é o diretor. Então, muitas vezes, pode ser que ele queira fazer algo mais moderno, como, por exemplo, foi o Romeu e Julieta, que comentei com vocês no início. Romeu e Julieta é a Idade Média. Mas eles trouxeram muitas referências agora de anos 80, com ombreira. Tinha umas coisas voltando aí demais, assim, a discrepância. Anos 50, com saias rodadas, estilo ladylike, abaixo do joelho. Então, a gente leva em consideração a época do texto, mas a gente também leva em consideração o tempo em que o diretor quer que isso ocorra. Então, tudo pode acontecer, na verdade. Como a gente já conversou aqui, além da personalidade do personagem, que também é levado em consideração, a época é um fator primordial, porque, como vocês sabem, né, cada época teve um detalhe mais marcante, tiveram cores mais marcantes, então tudo Às isso é vezes até levado em consideração. acontecimentos sociais, né? De Exato, dia a dia, influencia exato. Anos muito 40, por exemplo. Exatamente, influencia certeza. muito no figurino, com certeza, do que tava passando ao redor, né, da moda, assim. Porque a moda, ela anda junto com movimentos, né, então... E aí, além de andar junto com os movimentos, às vezes o seu diretor, ele pode realmente, assim... Ele quer mostrar várias coisas ao mesmo tempo no palco e você tem que fazer com que aquilo fique coerente. Sim. Eu fiz um espetáculo chamado Os Visitantes, que é um espetáculo em que o personagem principal, todos os parentes dele já morreram e os parentes vão visitá-lo durante uma noite em que ele tá se sentindo assim, péssimo. E cada parente é de uma época diferente. Então, Nossa. Gente, olha, o samba doido no palco. Que legal. Porque cada um tava vestindo um estilo de uma época. E foi assim, incrível. Deu certo. Mas assim, como é uma peça mais lúdica, dava pra gente brincar mesmo. E tinha o avô, que era um militar da guerra, e tinha a avó, que ela vestia tons de bege, e ela tava ali aguardando o marido voltar, mas o marido não voltou. Aí tinha o pai, que era dos anos 70, então ele tinha aquela vibe bem hippie. Tinha a mãe, que ela já era mais jovem, então ela era dos anos 80, então ela tinha aquela vibe bem balada, um black maravilhoso, a saia mais curtinha, e aquele lance da ombreira. Disco, aquela coisa disco maravilhosa, Então cheia de teve essa brilho, mescla. Foi sensacional. Não, e é engraçado, né? Porque, como você tá falando, em uma peça, você percorre aí anos e anos de moda, assim. Sim. Então você tem que ter uma informação de moda muito Sim. explícita pra pessoa entender que realmente são momentos diferentes, né? Assim, de vida, de moda, Mas ao mesmo tempo tem que conversar, né? Tem que melhor conversar nome. entre eles, né? O melhor nome que eu considero assim é porque
como muda, né, a faculdade, muda o nome. Aqui vocês têm História da Moda, lá seria História do Figurino. Mas o melhor nome para esse período histórico que todos nós estudamos, nós profissionais do vestuário em geral, é a história da indumentária mesmo. Sim. Porque indumentária é propriamente dito, indumentária significa história do vestuário. Então, é o momento em que a gente estuda os movimentos sociais, o que as pessoas estavam vestindo naquele momento, o que cada classe social vestia, o porquê que determinado tecido existe, por que eles eram utilizados de determinada forma. Então, tudo isso tá ali englobando o que vai ser utilizado no palco também. Exatamente. E sobre musical, você tinha falado que tem que ter aquele lance da mobilidade. Gente, musical, universo, assim, adoro. Fiz poucos, mas gosto muito. Então, musical, assim como nos filmes, é cantado e dançado quase que todo o tempo. Então, o figurino, ele precisa dar mobilidade pro ator, que também é um bailarino, e ele precisa dar liberdade vocal diafragmática também, porque, gente, cantar e dançar ao mesmo tempo é bizarro. Não, por exemplo, a peça que eu fiz em 2018 com a Mari, que eu atuei, eu usava um corset, mas o meu corset não podia ser apertado, porque senão ia pegar todo o meu diafragma. Então eu não conseguiria cantar, e a gente cantava ao vivo, né? Tem alguns espetáculos em que coreografia, mas as músicas são gravadas, então é tudo dublado. Mas ainda existem muitos musicais em que as músicas são cantadas ao vivo. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes pra gente não prejudicar o trabalho do ator. Até porque o figurino é todo ali um complemento do que o ator vai dar vida. Então, quando eu falo até de personalidade, né? Todo o sentimento que o ator coloca no palco vai acender o meu figurino, vai acender o cenário do meu colega cenógrafo. Então, tudo ali tem que estar muito conectado, sabe? Então, por exemplo, questão de cavas, as cavas a gente faz maior, né? É interessante delas serem grandes, porque só levantar o braço não é só levantar o braço. Às vezes ele vai cruzar o braço, às vezes ele vai fazer uma acrobacia. É necessário que tenha ali ganchos entre pernas. É interessante também fazer um pouco mais largo. Ter algum ajuste interno, como por exemplo, a frente da calça, ela ser semelhante a uma calça de alfaiataria, mas ter ali um elástico nas costas que fique escondido de alguma forma. Então tem alguns detalhes que são interessantes da gente colocar no figurino. Como eu não sei se eu falei já a gente gravando ou se eu comuniquei só enquanto a gente estava aqui conversando antes de começar. Mas algumas peças é interessante terem ajustes para poder entrarem no corpo de outros atores, que muitas vezes ou são stand-in ou é segundo elenco. Então, se o ator tiver um corpo diferente e ali a produção não tiver um orçamento para produzir figurino para os elencos que existem, aquele figurino vai ter que caber no ator que interpreta aquele personagem. Então, a gente vai fazer amarração atrás, vai colocar botões que expandem a roupa, zíper que expande a roupa, se permite que coloque um zíper, porque é importante isso também. Quando a gente leva em consideração a época, a gente tem que levar em consideração os beneficiamentos que eram utilizados. Aviamentos, tudo isso, né? Exatamente. Mesmo que você precise usar um zíper, porque, por exemplo, às vezes o personagem vai trocar de roupa e ele só tem 1 minuto pra trocar de roupa. Porque a troca de cena é muito rápida. Pô, imagina quando é amarração. Como faz? Vai rolar velcro, vai rolar zíper destacável sim, a gente dá um jeito de esconder. Você não tem noção do que é atrás de uma cortina. Sim, deve ser uma loucura que eu não tenho ideia. É uma loucura. Gente, a coxia é todo mundo em silêncio, assim. A gente correndo atrás pra lá e pra cá, não pode fazer barulho. Aí o mais legal é aquilo, você tá ali empolgadíssimo. Você vai entrar no palco, tá tudo certo. Falta 10 segundos pra você entrar em cena e você tá na coxia errada. A sua coxia é do outro lado. Corre, querido, vamos! Não, deve tem ser que entrar do maravilhoso outro isso, lado. com certeza. Gente, errar a coxia é um clássico. Mas é assim, bizarro, porque dependendo da cena, não dá certo pro espectador. Ele fica, porque ele não devia estar entrando de lá. Às vezes dá pra perceber os errinhos. Sim, E é desesperador. E é pra isso que o contra-regra tem que estar ali atrás, muito atento, porque senão tudo, é muito louco. Não, e assim, quando a gente tá falando de um ator em específico, um personagem específico, eu queria saber qual o processo de identidade com esse personagem, porque assim, tem um limite entre aonde tá o personagem e aonde tá o ator, né? De personalidade. Olha, então, agora a gente vai entrar no âmbito do que eu falo, qual é a minha técnica utilizada.
tem figurinistas que não levam em consideração quem é a pessoa ator. Sim. Porque, agora eu falando como atriz também, professora de teatro e tal. Eu acredito que ali, quando você tá atuando, você não tem que levar em consideração o que você pensa, o que você sente, o que você acha. Você vai entrar no palco, não é você. É o seu corpo ali sendo utilizado para dar vida àquele personagem. Então, se você não gosta daquela roupa, desculpa, gente, problema seu. Sim, tem muita É o coisa que... personagem que vai estar ali Acho existindo, que- não é você. E existem relatos, assim, agora o momento da polêmica. Existem relatos de atores que eles falam, não vou entrar com a sua roupa porque eu vou estar feio. Mas, querido, a sua beleza é o que menos importa aqui. O que importa é o seu trabalho enquanto ator, é você dar vida. transmitir aquilo que o personagem tá pedindo. Exatamente. Então, Sim. assim, eu particularmente levo em consideração conforto do ator. Isso daí é importante, porque também existem figurinistas que não estão nem aí pra isso. Elas querem que a roupa seja daquela forma. Ah, mas pinica um pouquinho. Querido, só entra. Dá teu jeito, faz teu brilho, faz teu nome. Você... Sinto muito. Foi um particular seu. No meu caso... Eu levo em consideração conforto, mas até então, quando eu assinava figurinos, se algum ator me perguntasse ou falasse comigo assim, Ana, eu não gostei da minha roupa, eu me sinto feio. Eu falo assim, amado, vamos lá. O seu personagem, ele vestiria essa roupa? Pensa comigo. E em 2 tempos o ator para e fala assim, né? O personagem não tá nem aí se ele tá limpo, se ele tá sujo. Ele não tá nem aí se ele tá rasgado, se ele tá furado. Não, Ana, desculpa, vou aqui, vou ensaiar lá com a minha roupa. Sim. Mas é algo bem recorrente, assim, o ator falar, ai, não vou estar belo, socorrer agora. Não, querida, depois que você sair do seu personagem, você volta a ser bonito do jeito que você quiser. Sem problema nenhum. Belo do seu jeito mais natural possível. Mas a sua função, a sua missão nesse momento é interpretar esse personagem da melhor forma possível. Sim. E o figurino é a segunda principal característica desse personagem depois da sua atuação. Então, você precisa estar coerente, né? No final, tudo se trata de coerência. Sim. Então, é complicado demais quando vem um ator e ele fala assim, mas né? E eu? Não, amado, não é você. Vamos lá, seu trabalho é interpretar. Vai lá. Vai lá e faz seu brilho. Exato. E referente ao orçamento, você tinha um pra toda a obra? Delicado, A gente né? entrou na polêmica assim total, gente. Daqui pra frente é só polêmica, só Mas a ladeira gente tá aqui abaixo. pra isso, gente. Eu acho que a Se gente você tá tá aqui nome, pra tá isso. ótimo. Não, não cito o nome, não. Tá ótimo. Tá maravilhoso. A gente tá aqui pra Gente, isso. isso vai estar na internet. Mas você tinha um orçamento pra toda a obra que você assinou ou era dividido em núcleos por ator? Eu não trabalho de graça. Nunca trabalhei. Com certeza. Desde que comecei. E é algo que eu gostaria de falar aqui pra gente mudar isso em 2021. Que dia é hoje? Me lembra que data que eu não trabalho de Hoje data é nenhuma. dia 18 de outubro. No Só dia que 18 vai ser de postado dia 22. Dia 22 de outubro de 2021, minha gente, o dia que vocês estão ouvindo e assistindo isso, seja lá onde você estiver, profissional do vestuário em geral, serve pra você, futuro estilista, futuro stylist, futuro marqueteiro de moda, enfim, insira aqui a carreira que você quer seguir. Não é porque você está começando que você tem que trabalhar de graça. Por favor, Não fale faz isso. Isso é a sua profissão, é o seu trabalho. E você vai ser um grande profissional depois de viver essas experiências. Mas não é porque é a sua primeira experiência que você não tem que receber algo por isso. Até porque, vale lembrar que, nunca fiz a prática. Mas você sabe a técnica, você estudou, você sabe colocar em prática. Você só vai executar no mercado de trabalho. Então, se você, desde ali, do seu ingresso no mercado, você falar, não, mas é porque eu acabei de me formar, eu sou recém-formado, então vou topar aqui. Vão te explorar, amado. Você vai ficar sem dormir, você vai chorar, tua mãe vai ficar preocupada, você vai ter estafa, você vai tomar soro. É real, tá? Porque a gente quer muito começar no trabalho, a gente fica ali louco, a gente sai da A gente faculdade. só quer começar. Eu não quero viver o que as pessoas falam, que quem faz faculdade de humanas sai, parabéns, você é um novo desempregado. Não, Deus me livre. Eu quero trabalhar na minha Ai, área. Deus, o pavor da gente é isso. Não, você vai... Eu me formei, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e não é por isso que vão me escravizar. Mas você é recém-formado, você não tem experiência no mercado. Não, querida, mas eu tenho 4 anos de faculdade. Eu me Sim. formei, tá aqui a minha grade, estudei com professores ótimos, renomados, que me ensinaram
toda a técnica, eu sei executar exatamente o que você está me pedindo. E é importante que nós tenhamos confiança naquilo que a gente estudou. Porque muitas vezes a gente fica realmente com isso de, ai meu Deus, eu tô me formando, eu tô com medo. Você fica com medo. Mas você tem que lembrar que você estudou, você sabe fazer. E é questão de tempo, vai passar 2, 3 anos e pronto, você já não vai ser mais um recém-formado. E tem muita gente que passou a fase do recém-formado e continua. Ah, olha só, tal produção não tem verba, mas vai ser muito visto. Gente, não, aplauso, não bota comida na tua mesa. Não bota. Nossa, isso é tão importante que você acabou de falar agora. É tão importante pra gente que tá aqui, você não tem ideia. Aí você quer mais? Eu comecei a trabalhar, eu ainda estava no meu 2º período. Ou seja, não dava nem pra falar que eu era recém-formada. Mas ainda assim, a minha mestra, a Mari, ela sempre virou pra mim e falou assim, Aninha, é o seu trabalho, você tá estudando, você está aprendendo. O estágio não vai ser remunerado? Por que o seu trabalho no mercado de trabalho propriamente dito lá, com a galera profissional, não vai ser remunerado de alguma forma? Mas é aquilo, você não precisa também de início, vou pedir aqui um saláriozão. Mas que você exija algo pelo seu trabalho. É o seu tempo, é o seu esforço, né? E a sua saúde também, vamos combinar. Que às vezes a gente vira... Não virem noite, tá? Olha só, vamos... Agora a bronca da tia Ana. Parem de virar noite, vocês conseguem fazer os trabalhos na hora que eles são passados, ponto. Eu sei que é muito legal o rolê, eu sei que é muito legal o after depois da aula, eu sei que é muito legal ver Netflix. Faz o raio do trabalho depois, igual a gente fazia na escola. Nossa mãe, nosso pai falava isso, é a mesma coisa na faculdade, né? Porque agora a gente tem autonomia que a gente vai fazer essas graças, não. Bora fazendo trabalho de casa quando chega em casa e depois você aproveita, dá tempo. Mas não fiquem sem dormir. Não fiquem, porque... Obrigado. Eu vou falar o que o meu marido falou pra mim, a última estafa que eu tive, que eu fui tomar soro, porque eu fiquei 36 horas sem dormir. Gente, não façam essas graças. Não façam isso, pelo amor Ele virou de pra Deus. mim e falou assim, querida, você não vai ver o seu sucesso se você estiver morta. Não, achei maravilhoso, achei muito, assim, direto. Olha, não vai rolar se eu não estiver aqui. Não vai dar, sabe? Então é isso, galera. Em questão de espetáculo, assim, quando tem orçamento, por exemplo... E quando tem orçamento a gente fica feliz, né, gente? A gente faz assim, Mas, o que assim, estiver no alcance, vamos lá. É, exatamente. Vamos entrar aqui num outro critério. Gente, você vai fazer o que tiver dentro do orçamento. Nada de ser bonzinho, porque senão vão montar em você. Escutem o que a gente falou. Vocês não deixem a pessoa. Estão ouvindo uma pessoa que já teve experiência. Exatamente, Olha, escutem. Te deram R$1.000 pra fazer... Não, eu vou ser realista, olha só. Esse, eu não vou citar nomes, mas se a pessoa também se identificar, cara, você serviu muito. Fiz um espetáculo de dança, final de 2019. Minha mãe estava na minha equipe. A minha equipe tinha 6 pessoas, porque eram 130 figurinos. Meu Jesus. Eu tive 3 meses para criá-los, comprar material, cortar e costurar. Eu, mais 2 colegas que eu chamei, que eram da faculdade também, elas estavam se formando. E eu sempre achei muito legal. Depois que eu me formei e precisava de algum assistente, assim, sempre chamei as minhas colegas, as minhas calouras da faculdade. Porque eu acho que é isso. É importante incentivo, você né? incentivar quem tá do seu lado ali. Cara, porque assim, Exatamente. no nosso... O mercado de moda já é difícil, mas eu acredito que o mercado de moda tenha mais oportunidades do que o mercado de figurino. Se um figurinista consegue uma coisa legal, eu ficava pra morrer quando eles iam fazer alguma coisa e precisavam indicar alguém e eles não indicavam a gente. Eles procuravam qualquer pessoa, menos aqueles que ainda não tinham conseguido alguma coisa. Quando eu conquistei o que eu chamo da minha oportunidade, falei, eu vou dar a oportunidade pra quem tiver ali. Você quer também? Vem, amigo, bora. Bora, vamos. Não é, e não vai ser seu concorrente. Entendeu? Logicamente que quando a gente entra no quesito de comércio, existe ali a questão da concorrência, mas deixa eu contar um segredo pra vocês aqui, vocês que são da moda, pra vocês saberem. Vocês sabiam que existem os conglomerados de moda? Sim. Sabia que a dona Louis Vuitton, ela não é concorrente da dona Gucci, porque eles fazem parte do Sim. mesmo grupo empresarial? Sim. Pois é disso que a gente está falando. Tem espaço para todo mundo no mercado. Eu tenho uma parceira que também é estilista de festas. E ela, quando a agenda dela tá, assim, lotada, ela me passa. Quando a minha agenda tá lotada, eu passo para ela. E é sobre isso, É uma galera. coisa que a Tá gente tudo bem. enxerga Tá muito tudo bem. aqui, é de ego, né? Eu acho que a Uhum. gente tem que parar um pouco. Não, a gente em geral, né? Vamos dizer, sociedade, essa coisa de ego. Não é porque eu não tô conseguindo fazer e não tenho que dar... Todo mundo Pra- enxerga como uma competição. Exatamente isso. Mas não tem que ser Não tem que competição. ser competição. Olha, exatamente. gente, ninguém consegue abraçar o mundo com as pernas. Se você está atarefadíssimo, cheio de trabalho para fazer, passa pro colega. Não, eu juro por Deus que não vai te faltar.
não vai faltar. Exatamente. Você passa pro seu amigo, olha, fulano, tem aqui um cachezinho, não é muito, se você quiser qualquer coisa você conversa com a produção, porque foi o orçamento que eu passei. Mas eu infelizmente não vou conseguir pegar, você pega. Poxa, garanto que você vai estar fazendo o dia do teu colega de trabalho. De verdade. Porque é aquilo, alguém vai chegar lá primeiro. Tem os que vão chegar lá primeiro, vão abraçar aquilo ali com unhas e dentes, não vou dar pra ninguém, vai se lascar, porque acontece. E vai ter o que vai agarrar com unhas e dentes, vai só virar e fazer igual aquela trend do TikTok, que tem uma dancinha, aí sai vários na filinha. Sim. É isso que você tem que fazer, cara, a melhor coisa que tem. Porque você, além de inserir colegas no mercado de trabalho, você ganha aliados. Se você precisar de alguém para assinar com você, para ser seu assistente ou para cumprir outra tarefa que você não vai conseguir cumprir, você tem pessoas para contar. Então, eis que lá no espetáculo de dança, 130 figurinos, e eu chamei mais 2 colegas da faculdade, eu capacitei uma vizinha minha, Amanda, que eu sou doida pra ela voltar a trabalhar comigo. Que quando eu casei e me mudei, ela super me acolheu. E eu ensinei ela a abordar e a usar a máquina. E ela trabalhou comigo 2018 inteiro, assim, foi perfeito. Ela veio também, 2 tias do meu marido, e no final entrou a minha mãe, porque deu um... Gente, seguinte, o orçamento que eu passei inicial foi de 7.500. Para 130 figurinos, veja bem, vou até abrir a calculadora que eu não lembro qual foi o cálculo que eu fiz, que eu passei no contrato. Vamos lá. Ó, eu fui muito legal, porque eu sabia que se eu comprasse tecido no atacado, eu ia conseguir tecidos por um preço muito mais abaixo, certo? Então ali, 7.500 para 130 figurinos, cada figurino saiu ali na média de R$57. Obviamente que alguns eram mais caros, outros mais baratos, até porque eu não vou cobrar a mesma coisa que eu cobro pro balé profissional adulto, que eu vou cobrar pro baby class, né? Vamos combinar que 30 centímetros de tecido pro neném de 1 ano e 2,5 metros pra bailarina adulta. A diretora chorou o preço. E eu expliquei pra ela por A mais B que eu já estava no meu melhor preço, eu tinha uma equipe pra pagar, eu tinha material pra comprar e eu tinha um prazo curto. E aí ela falou assim, ela virou pra mim e ela falou assim, não tenho como. Tem como você fazer um desconto? Eu falei assim, olha, se eu fizer um desconto, não vai poder ter aparatos. Só que a gente precisa lembrar que é pra palco. O espetáculo foi ali no Antônio Fagundes. É aqui na Barra. Sim. E é um palco grande, não ia chamar atenção, né? E eu falei pra ela, não vai poder tá tendo pedraria, boar, não vai poder colocar vidrilhos, fitas, etc, as coisas que brilham em geral, porque a gente não vai ter orçamento. Não, sem problema, pode fazer o figurino simples. Baixei pra R$6.000, gente, olha, não me matem, não me crucifiquem, enfim. Aí fiz uma amostra, uma tiragem, cortei e costurei uma amostra de cada figurino. A bonita não gostou, gente. Mas tá muito simples aí. Meu Deus. Fulana, eu te dei um orçamento que te daria enfeites. Exatamente. Você tirou o dinheiro do enfeite. Então seja legal. Ela, não, eu vou tirar no meu bolso, você coloca. Gente, ela levou pra minha casa os materiais de brilho. E ela queria que eu fizesse daquela forma enfeitada. Eu virei pra ela e falei assim, fulana, mas não é só questão do enfeite. Eu vou, além de costurar a roupa, aplicar um enfeite. A mão de obra eu vou ter que reduzir. É muito... Porque vamos crucial, lá. Assim. Vamos entrar agora na parte empresarial? Vamos! Olha só. Quando você vê uma peça de roupa por R$180, você fala, é caro. Mas vamos lá, R$180 não é só a mão de obra da pessoa que costurou e o material. É o material, a luz do local que ela está, a passagem para que ela possa ir buscar o figurino, ou o frete se ela comprar o figurino pela internet, tá? O papel, o tempo da modelagem, a peça piloto, o ajuste da modelagem, o aviamento, a aplicação dos itens manuais, porque se a gente estiver falando, por exemplo, de uma camisa, alguém vai ter que pregar esse botão, gente. Vamos combinar, botão na máquina solta, você coloca na máquina de lavar o teu botão, ele vai ficar preso lá no final, a gente já sabe disso, então prende na mão, pelo amor de Deus. O teu tempo de prender o teu botão. A embalagem. Ou seja, e, obviamente, o seu lucro, ele tem que existir ali, porque é o que você vai utilizar para fazer a manutenção das tuas máquinas, para repor tua linha, repor tua agulha, repor...
enfim, insira aqui os itens que você precisa no seu ateliê. Então, quando a gente fala, tal peça custa R$180, a gente não pode só pensar no que a gente está vendo ali. A gente tem que pensar em todos os processos que aquela peça leva. Aí você olha e você fala assim, aí ainda tem aquilo. Se você mesmo costura, é uma coisa. Se é uma indústria que escraviza uma pessoa, que a pessoa só vai ganhar 20 centavos para costurar aquela camisa, já são outros 500. Então, assim, repensar o valor das coisas é extremamente importante para tudo. 180 se torna, poxa, 180 tá de graça, juro por Deus. Exatamente. Quando você começa a pensar nisso, você fala, meu Deus, sim. Ainda mais se for de linho. Gente, linho é caro. Vamos ser legal. O linho, você vai dar a tua roupa de linho pro teu neto. Sim. Entendeu? Vai dura muito. E entrando agora na parte empresarial, assim, a gente comentou que você migrou do figurino para sua própria marca, você trabalhou com roupa de festa, enfim. Como você fez essa ligação entre os dois, assim? Como você pegou a Ana do figurino a Ana da roupa, né? Do slow fashion, né? Como você vê essa transição? Ai, gente, não teve muito mistério, não. Assim, como a especialidade era roupa de época, de uma roupa de princesa para uma debutante é 2 pulos. Exatamente. É muito prático, foi ótimo, assim. E eu falei das debutantes porque debutante é uma coisa que, assim, meu novo sonho é ser a fada madrinha das debutantes. Eu sou apaixonada. É o melhor processo porque, assim, na minha personalidade, na minha vida, eu sou uma eterna garotinha. Eu sou uma adulta responsável pro meu trabalho, mas olha, eu sou extremamente sonhadora e enfim, assim, na minha vida pessoal. Então, quando eu tô ali com aquela jovem de 14 anos, que tá prestes a fazer 15, ela tá cheia de sonhos, ela tá ali um burburinho, um turbilhão de emoções. E ela ou quer ser uma princesa muito incrível, ou ela quer ser a Cruella, como a minha última debutante, que ela tava comigo, ela ia ser uma princesa. E ela assistiu Cruella. Ah, meu Deus. E ela falou, não, agora eu quero ser a Incrível. Cruella. ela virou pra mim e falou assim, tia, porque eu adoro quando me chamam de tia, eu não me sinto velha, eu me sinto importante, especial, adoro. Sim. Tia, eu quero ser a Cruella. E a gente tinha 1 mês pra fazer a Cruella. Vambora! Incrível. Adaptei o figurino da Cruella, aquele principal, né? A casaca, né? De 2 cores, que tem um lado de corino e o outro com a estampa de dálmata. Fiz um corset de brilho pra ela. Perfeita. E nasceu a debutante Cruella. Então, a forma com a qual eu executo as minhas roupas de festa, é como se eu estivesse fazendo um figurino mesmo. É um momento, é o dia especial da minha cliente, sabe? Ela não tá ali, não vou ali no shopping. É o ator principal. Eu vou pra uma festa. Isso. Hoje eu tenho um casamento e eu serei a madrinha. Então, assim, é um momento da pessoa de entrar num papel de algo que pode ser dito como um personagem. Eu tô com uma cliente no ateliê agora que ela não gosta de vestidos. Mas nós conseguimos convencê-la a utilizar um vestido, porque era o dia especial da sobrinha dela. Então ela falou, eu vou vestir um vestido. Mas ele pode ser azul? Claro que ele pode ser azul. É o seu momento ali. Então, eu gostei muito de trazer pro meu ateliê essa coisa que eu tinha enquanto figurinista para a vida do meu cliente, que vai estar ali vivendo uma noite especial, um evento especial, seja a formatura dele, o 15 anos da filha, o casamento e etc. Incrível. E vamos começar a finalizar. Como Mas você... Pois é. Nossa, eu tô Somos tristes. perdida aqui. Exatamente. A gente não tá querendo terminar. Tipo, dá pra dar uns 4 horas de podcast, por favor? Pelo amor de Deus. Eu gostei. A gente pode fazer um dia uma parte 2, quem sabe? Uma parte 2, quem sabe? Poxa. Amém. E como você enxerga o cenário de figurino no Brasil? Vocês gostam de polêmica, né? A gente tá aqui pra isso, cara. Você não entendeu ainda? Gente, a gente já falou do preço, né? E aí, justamente, é que a gente entra na linha tênue da valorização do nosso trabalho e a desvalorização séria do nosso trabalho. Porque a quantidade de trabalhos de figurino que não tem verba versus a quantidade de trabalho de figurino que tem verba, aqui a balança tá lá em cima. Trabalho sem verba é o que mais tem. Gente procurando, já me ligaram. Vou até contar essa história rapidinho daqui a pouco pra vocês. E os trabalhos que você tem alguma verba, mesmo que mínima, pra você receber pelo seu trabalho, é assim, bizarra a diferença. Aqui no Rio de Janeiro, trabalhar com figurino de teatro é complicado. Porque o carioca, ele não tem o costume de levar o teatro como parte da sua rotina de diversão. Sim.
Aqui nós temos praia, nós temos Maracanã, nós temos bares legais. Então, assim, é o último lugar que o carioca vai pro teatro, minha gente, juro por Deus. E agora que os teatros estão começando a reabrir, ainda assim, tu acha? Claro que não, gente. A galera queria ir pro cinema, entrar no shopping, E às tranquilão. vezes as pessoas reclamam que o ingresso é pago. Eu já vi gente reclamando que isso é muito louco. as É como pessoas, não, se eu vou ter que pagar pra ir as no pessoas teatro. fizessem um favor de estar ali pra ver aquela obra, né? Então, tipo assim, é muito louco isso, real. Vou fazer um comparativo muito bobo que a gente não nota, assim. Eis que, eu vou falar da minha cantora favorita, porque foi o show que eu paguei pra ir. Eis que a Ariana Grande vem pro Brasil. Tudo pra mim. Em 2017. Foi tudo. Ali no Ginesse Arena, um palco gigantesco, gente aberta. Gente, não sei quantas pessoas que tinham naquele show, eu não tinha noção. De pessoas. Mas estava lotado, os ingressos se esgotaram. E o Ginesse, ele é uma arena que parece um campo de futebol mesmo. Sim. Não tinha um espaço para outro ser humano ocupar, a menos que ali a gente quebrasse aquela regra de que uma coisa não pode ocupar o mesmo espaço, porque estava impossível. Isso porque eu pedi uma cadeira, porque eu já era uma senhora. Eu fui com a minha melhor amiga nesse dia, a gente foi pra faculdade, a gente foi pro estágio, a gente foi pro show da Ariana Grande. Eu estava com a amidalite. E a Andréia estava com o pé torcido, e lá fomos nós. A sorte foi que a gente... Senhoras, a gente escolheu sentar na arquibancada. A gente assistiu o show sentadinha, assim, ó. Do jeito que estou agora, foi assim que eu curti o show da Ariana Grande. Amei, Incrível. amei. Não preciso ficar sendo amassada na grade, gente, pra curtir minha cantora. Paguei R$280 pra entrar no show. É um palco com alguém performando no meio e cantando. Eu entendo que, assim, quem é o ator não conhecido da nossa região que se apresenta ali na lona cultural, perto de Ariana Grande, estrela mundial, que com certeza merece os meus suados R$280 e poderia fazer qualquer outra coisa. Hoje, como uma mulher casada, R$280 é uma compra de mercado fantástica, Exatamente. gente. Então, isso aí. Então, assim, eu paguei R$280. Mas as pessoas que estavam naquele show não pagariam 40 ou 20 reais de meia pra ir no teatro. Então é esse nível. Isso não é muito caro. E no assustador pra teatro gente parar não pra é pensar caro. nisso. Exatamente. Então, assim, às vezes são grandes produções, como por exemplo o Romeu e Julieta que citei. Mas vou citar um outro também que foi muito legal, que foi Mogli, o musical. Que uma amiga minha, inclusive, estava no espetáculo. Ela foi a Baguera e é fantástica, a Isa Ricarte. E nesse espetáculo eu participei de certa forma porque eu fiz bonequinhos de souvenir pra vender no final do espetáculo. Por quê? Era um espetáculo de grande porte, tinha um cenário muito rico, um figurino muito rico e ficou em cartaz pelo menos um ano. Gente, os ingressos, eles eram R$50 inteira e R$25 a meia, se não me engano. Sim. Eles lotaram muitos teatros. Mas eles lotavam porque tinha como se fosse uma promoção rolando na internet que se você comprasse antecipado, você comprava meia. Então, assim, de pessoa em pessoa que estava pagando meia, aquela inteira não existiria mais. Então, muitas vezes, você precisa repor ali naquele primeiro mês a verba que foi gasta, né, para os ensaios acontecerem. Porque, nossa, lembrei de uma coisa que muitas vezes a gente não lembra, que não é só a questão da parte artística, né, a direção artística. Você tem que pagar a passagem do seu ator para ele ensaiar. Sim, é o trabalho com dele, certeza. ele tá se despencando da casa dele para ir pro local de ensaio. Ele estudou para atuar daquela maneira, para controlar as emoções, para controlar o corpo, o movimento corporal. Ele precisa ser alimentado, porque ele não é um escravo, ele é um ser humano. Ele tem todos os direitos trabalhistas de qualquer outra pessoa e a gente não liga isso. Exatamente, A gente acha que ele tá ali brincando e isso é muito louco de você pensar. Porque ele tem direito como qualquer outra profissão, assim. Outra coisa polêmica, né, pra falar aqui agora, mas eu fico muito triste que muitos colegas de trabalho, de profissão, eles... mas eu faço arte por amor, eu faço a coisa por amor. Eu fico assim, colega, até quando você vai fazer isso por amor? Até quando você vai abrir mão de coisas que são
necessários pro ser humano. Que é você ter ali um momento de lazer com a sua família, um momento de você conhecer o mundo. O mundo é enorme, não vale a pena você ficar ali, você não conhecer um estado diferente, você não conhecer um país diferente, você vê outras pessoas, vê outras culturas. É só essa vida que a gente tem. E vai ter uma hora que esse amor não vai bastar, assim. Você vai falar, poxa, eu perdi tanto tempo da minha vida nesse amor tão grande. É isso, E uma porque hora não vai fazer tanto sentido, assim. pode parecer muito dramático isso, mas você tá vivo aqui agora, hoje, estamos todos aqui, e amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então tudo tem que estar interligado. A carreira que a gente escolhe, o que a gente vai fazer pra trabalhar na nossa vida, pra fazer dela a melhor vida possível. A gente merece isso. A gente não tá no mundo a passeio. A gente tá aqui pra fazer alguma coisa de bom pro mundo, deixar um legado e pronto. Todo mundo quer ser lembrado de alguma forma. E certamente você só ganhando aplausos ali não vai pagar só. Gente, a conta de luz tá cara, tá? Vou falar pra você. Pelo amor de Deus. Esse verão eu quero saber o que vai rolar. Não vai ter como. Então, assim, é muito preocupante o cenário teatral do Rio de Janeiro nesse quesito. Em São Paulo, nós temos mais oportunidades. O paulista gosta de cultura e ele gosta de coisa diferente. Inclusive, eu lembrei agora de uma questão de figurino que eu não falei. Que a gente, quando fala de figurino, a gente fala muito da roupa do personagem. Mas a gente não fala muito dos figurinos performáticos, que são cenários vestíveis. Uma das minhas professoras da faculdade, ela tinha um trabalho que foi até pra Quadrienal de Praga, que é um evento que tem lá, que é sobre teatro, sobre arte, etc. E ela levou. É um figurino em que ele fica amarrado e você veste ele de várias formas. Ele fica no meio para as pessoas vestirem mesmo. É uma locação, uma exposição. Que é um figurino. Sim. Então, assim, tem várias coisas que são super diferentes, assim, interessantes. Mas que no final, assim, legal. É o figurino vestível, mas ele não é valorizado da forma que devia. Mas em São Paulo ele é interessante. O paulista gosta, o paulista participa. Só que aí é aquilo, né? São Paulo é como se fosse a grande capital artística. Pra você ingressar ao cenário, né, artístico de São Paulo ali, tem que rolar um quem indica muito grande. Então a sua visão geral é essa, a gente tem que valorizar mais o teatro, a gente tem que valorizar mais esse trabalho que é muito lindo e que é gigante. E não tô dizendo gigante de tamanho, né, de estrutura, é gigante porque o trabalho é gigante, tudo por trás é gigante, assim. Então eu acho incrível, eu amei essa conversa de verdade. Nossa, sim, aprendi totalmente. tanta coisa hoje. Ai, gente, que lindo. Aprendi tanta coisa hoje, você não tem ideia, assim. Foi muito enriquecedor de verdade. Assim. E se valorizem também, tá, gente? Por Se favor, a galera não valorizar o teatro, recado vocês muito valorizem. importante. É porque tem alguns profissionais, assim, de gestão empresarial, etc., que falam, você não precisa explicar pro seu cliente porque que o seu valor é tanto. Mas às vezes é necessário. Então, se você precisar, explica sim. Por que é R$200 pra você costurar a minha blusinha? Porque, querido, você vai pagar minha conta de luz? Sabe quanto é que tá vindo uma conta de luz? Isso daqui não vai pagar minha conta de luz. E não fique triste se você tiver que demitir uma pessoa, um cliente. Não vale a pena a sua dor de cabeça. A sanidade mental que tá em primeiro lugar também, né, gente? Vamos Exatamente. Além de tudo, pagar terapia, né? Enfim, os refrescos. Então tá, fala um pouco agora da Das sua suas redes arroba. sociais. Ai, gente, então. Se divulga. Deixa eu contar. Seu merchan. Como figurinista, né? Quando eu abri a minha marca de moda, é óbvio que ela tem um conceito, ela tem algo inspirado nesse universo de onde eu vim. Então, a Limaxi, que eu não chamo ela nem de marca, gente. Agora a gente fala da valorização, a gente valoriza tudo. É uma grife, que é a grife favorita das princesas. Incrível. Quando eu fui abrir a marca, eu puxei um pouco do meu estilo pessoal. O meu estilo, ele tá ali transitando entre o elegante, o romântico. Famigerado girly. Então, olha só. Não tem roupa de patricinha nesse Brasil, gente. Não tem roupa suficiente, não exatamente. Tem. As patricinhas sofrem muito. E aí, gente, agora contando assim, já que a gente tá no final da conversa, pra gente descontrair. Em 2000 Aí, mãe, agora eu não vou lembrar. Enfim, quando eu tinha 11 anos, lá naquela minha entrada no teatro, eu tinha uma comunidade no Orkut da Irmandade Delta Nu. Ai, Do filme do Irmandade. Legalmente Loira. Gente, nós somos 40 meninas até hoje. Nós crescemos juntas. Tem um Incrível. grupo no WhatsApp, depois eu vou mostrar pra vocês. Nós somos o Delta Nu do Brasil. São meninas de vários lugares do Brasil.
A comunidade do Orkut tinha em torno de 300 meninas, algumas foram se perdendo. Hoje nós ainda somos 40 que ficaram reunidas dos 11 anos até, assim, nós temos entre 24 e 30 anos. Sim. Então, Incrível. e somos mulheres que gostamos de rosa, de renda, de roupa bonita, e nós somos estilistas, médicas, advogadas, marqueteiras. Exatamente. Então, assim, Não tem roupa pra essas pessoas. não tem. Você chegou pra isso. Eis que a minha amiga, que é marqueteira do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, me manda uma mensagem desesperada, a Ari, que ela foi uma das presidentes do Delta Nu quando a gente tinha 11 anos. Ela virou pra mim e falou assim: amiga, eu estou desesperada, porque eu tô em home office, eu não tenho uma roupa decente pra ficar em casa. Um pijama, um negócio, Isso é sei muito lá. bom, isso é muito bom. Enfim, o drama da patricinha, né? Eu falei, amiga, relaxa. @Pinterest, vamos lá. Aí, peguei crepe de seda, criei uma mini coleção com 4 pijamas de crepe de seda. Um estilo inglês, que é aquele de camisa com calça, um baby doll, uma camisola e, claro, um hobby. Quem é que não gosta de usar um hobby chique pro chique, né? Que a gente chama de penhoar, porque aqui é Penhoar. E foi assim que nasceu a Limaxe, nessa pegada bem de princesa mesmo. Eu chamo as minhas clientes de princesas ou de rainhas, se já forem mães. E é muito legal porque a gente emerge no universo. Então, quando eu criei a marca, eu falei assim, poxa, não vou só criar uma marca. Vai ser uma grife, ela vai ter um universo de marca dentro dela. As pessoas, quando estiverem, por exemplo, no seu ateliê, literalmente se sentirem especiais, se sentirem em outro momento, né? Em outra... Não, Universidade ela não vende paralela, roupa, ela vende assim. experiência. Exatamente. O unboxing tem toda uma coisa. Eu conheci um artesão de São Paulo, que é quem faz as minhas caixas, porque eu queria caixas duras de grife. Só que caixa dura de grife é muito caro, gente. Vamos combinar. E eu queria ter um preço ali justo, até porque eu tenho um pouco dessa pegada do slow fashion na marca. E aí eu conheci meu fornecedor e ele faz artesanalmente as caixas. Então eles têm um preço ali mais equilibrado, mais competitivo, mas que eu ainda consigo oferecer para as minhas princesas. Então é aquilo, chega uma caixa durinha, linda, com a minha logo ali, que é uma carruagem com um L dentro. E você abre e tem a sacola de cetim bem bonita, com a roupa dentro, brinde, cartão de agradecimento, um cheiro delicioso. E você se sente realmente uma princesa. Eu estou aqui, eu sou Maria Antonieta, estou recebendo a minha roupa nova. Essa aqui é a ideia. Agora do marketing, gente. O Instagram dessa marca, pelo amor de Deus. @Limaxe oficial. Vai, galera. Porque a dona fazer esse marketing, né? Pelo amor de Deus. As patricinhas que estão ouvindo precisam disso. E eu vou falar um adendo aqui pra vocês, ó. Se algum dia vocês, estudantes de moda, que querem abrir uma marca, pesquisam o nome da sua marca no INPI. Isso não é uma coisa muito falada, tá? Mas registrem suas marcas. Registrem sério. Não é porque você tem ali o @ do Instagram que você... pronto, está pronto aqui a minha empresa. Não, registre o seu nome. Porque se alguém roubar, já era, querido. Você vai perder teu nome. Aí você vai ficar lá de mãos atadas, triste. Porque perdeu o nome que você demorou ali dias pra criar. E veio alguém e falou assim, não tá no INPI, eu vou registrar. Aí... tomou, gatinha. Tem que registrar o nome da sua empresa, então, Limaxe Oficial, @Limaxe Oficial. E acredito que seja isso, né? Vamos vestir mais princesas pelo mundo. Ai, gente. Eu tô triste que tá acabando. Real, gente. Foi maravilhoso esse podcast. Assim, eu acho que todo mundo vai amar escutar. Se divertir com vocês. Você deu, assim, muita informação pra gente que a gente não sabia. Vai ser muito enriquecedor pra gente que tá aqui. Pros alunos que vão escutar. Essa semana de moda tá sendo muito especial pra gente, ainda mais pra quem tá produzindo. A gente trabalhou bastante. Eu acho que esse vai ser o último podcast postado, vai ser na sexta-feira. Vai ser na sexta-feira. Mas foi um ótimo fechamento. Eu acho que. Gente, continua esse podcast, tem que ter segunda temporada, fala sério. Exatamente. Vai ser uma ótima forma de fechar essa semana de moda que a gente tá fazendo com muito carinho, com muito esforço. Digo, todo mundo do curso de moda em si, a gente é uma família, a gente sente uma família aqui na Estácio. Realmente uma família que tem desavenças, assim, é todo um caso de família, mas é uma família, no final de tudo, entendeu? Isso é normal. E aí a gente amou ter você aqui, Ana, foi maravilhoso. Ai, que prazer. A gente amou esse bate-papo. E é isso, galera, a gente vai se despedindo daqui. Pois é, quem sabe a gente abre uma segunda temporada. Quem sabe, né? Hoje podia ser um quadro regular nesse Instagram, vamos promover isso aí. Felipe Eiras, nosso professor, vamos ter uma conversinha, por favor. Vai ter um rolê aí de uma conversa pra eu e o Rodrigo a gente protagonizar isso aí. Gente, o podcast tá tão em alta. Não tem podcast de moda? Tem?
Alguns, mas não de estudante. Não de estudante. A gente precisa botar isso aqui em prática. E NPI, vamos botar Vamos agora. botar agora. Muito obrigado por ter escutado. Por ter escutado, foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. E é isso. Muito obrigado, Muito gente. obrigada, Beijo. gente. Obrigada.